O cérebro humano é uma estrutura biológica que nos chama muito a atenção. Ele possui inúmeras funções no corpo humano, que são chamadas de funções superiores. Mas vamos destacar duas dessas funções em específico. A primeira é a de receber um estímulo, processar essa informação e enviar a resposta para o restante do corpo. A outra função é o de criar informações e fazer com que o seu corpo entenda que aquilo é real. A primeira aconteceria da seguinte forma: imagine que por algum motivo você leva uma pancada em alguma parte do corpo, o estímulo naquela região é recebido pelo cérebro, processado e respondido na forma de dor, exatamente onde você se machucou. A outra função, digamos que você está assistindo um filme de terror onde seres sobrenaturais aparecem o tempo inteiro. E quando você vai à cozinha beber água, vê uma sombra passando muito rápido do quarto para o banheiro e aquilo te causa a sensação de que foi exatamente real. E aí pessoal, eu me chamo Tiago, sou professor de psicologia e hoje eu quero compartilhar com vocês uma dúvida que é minha desde sempre. Eu sempre tive contato com pessoas que me diziam ter acesso ao que nós chamamos de mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele sempre me intrigou, porque essas pessoas que eu conheci, elas me diziam que viam, que ouviam, que recebiam mensagens. Essas pessoas traziam comunicados, contavam histórias, traziam situações, falavam sobre sonhos, e tudo isso remetia a um mundo metafísico. Sendo que depois de alguns anos, ao entrar na psicologia, eu comecei a ter contato com pessoas que tinham determinados transtornos mentais e, interessantemente, as principais características desses transtornos mentais eram duas coisinhas, que a gente classifica como delírios e alucinações. E, estranhamente, esses delírios e alucinações passam ou trazem para o paciente a sensação de terem contato com um mundo não físico. Então a nossa questão aqui seria o seguinte: até que ponto aquelas pessoas que dizem ter contato com o mundo espiritual não estão delirando ou alucinando, assim como alguém com um transtorno mental? Ou aquelas pessoas que, diagnosticadas com um transtorno mental, o diagnóstico estaria errado. A espiritualidade é compreendida e explicada das mais variadas formas. Cada religião tem a sua maneira de perceber o outro lado, mas todas elas têm algo em comum. Acreditam que é possível acessar o mundo espiritual. A crença no mundo espiritual é tão antiga quanto o ser humano, e isso sempre se via através de seus rituais. Rituais esses que sempre variam de cultura para cultura, daquelas pessoas, daquele ambiente, daquela região. O espiritismo kardecista, por exemplo, entende a mediunidade como o seu pilar central. Ela é entendida como uma capacidade natural do ser humano, ou seja, para eles, nós já nascemos com a habilidade de comunicação com esse mundo espiritual. Particularmente para mim, o mundo espiritual sempre me chamou a atenção, isso desde criança. Mas eu não estou aqui para te dizer que essa ou aquela religião ou crença é a verdadeira, é a correta, ou se nenhuma crença, se não acreditar em nada, é a forma correta. Esse aqui não é o meu papel, essa não é a minha reflexão. Mas o que é que eu posso te dizer? Que acreditar em alguma coisa já parece ser uma necessidade humana. Agora, no que se acredita, isso vai variar de cultura para cultura. Uma outra coisa que eu sei e percebi é que existem histórias que são muito interessantes. Eu não sei por qual motivo, mas elas parecem ser muito verdadeiras. A nossa cabeça racional fica se perguntando até que ponto aquilo é de verdade. Isso me fez lembrar, em um determinado momento, eu assistindo vídeos em redes sociais e apareceu para mim cortes do filme de Divaldo Franco. Ele foi médium, orador espírita e escritor. E desde pequeno os relatos dizem que ele acessava o plano espiritual. Eu nunca me esquecerei de uma pessoa amiga que era muito temperamental e estava sempre reclamando. Esses reclamadores, tenham paciência, estão doentes. Quando eles reclamarem, deixem, porque faz muito bem a eles. E no fim, ou eles enlouquecem ou fica bom. E meu amigo reclamava de tudo.
Ele foi dobrar uma esquina, sempre afobadinho, e bateu no outro indivíduo. Então pegou, porque ele era violento, pegou logo e perguntou: você é cego? Ele disse: sim, senhor. Ele atropelou o cego e queria ter razão. A maioria de nós vive atropelando cegos. No filme, Divaldo, o Mensageiro da Paz, conta a história de Divaldo ainda bem jovem e suas primeiras experiências espirituais. A história do filme, pra mim, foi interessante, eu não conhecia. Divaldo, ele estava sentado na frente de casa, ele era uma criança, e ele vê uma senhora, essa senhora chega, fala com ele, pede pra ver a mãe dele, ele grita lá do quintal e diz: mãe, uma senhora aqui tá chamando. A mãe vem pra janela da casa, não vê ninguém, e diz assim: Divaldo, deixa dessas tuas coisas, lá vem tu com essas tuas presepadas de novo. E Divaldo: não, mãe, ela tá aqui na minha frente, eu tô vendo ela tá falando comigo, ela tá lhe chamando pelo nome. Ela pega e chama a irmã: como é essa senhora que você tá vendo? Ela questionou Divaldo. Não, ela tá com a saia dessa cor, uma blusa dessa cor, e ela tem um broche aqui assim no peito. Aí a tia de Divaldo ficou perplexa, porque o X da questão nessa história é que quando a mãe de Divaldo nasceu, a mãe dela morreu, e ela ficou perplexa porque Divaldo descreveu exatamente como a mãe dela foi enterrada. Agora a questão é: será que essa história é de verdade? Pegue também como exemplo na África o zanguebeto. Os membros usam trajes feitos de palha e outros materiais bem coloridos. Durante os rituais, eles entram em uma espécie de transe e permitem ser possuídos por supostos seres espirituais. No momento que a palha com o boneco dentro começa a girar, a princípio não parece que seja uma ação humana ou algum tipo de delírio coletivo. Então a minha pergunta sincera para você que tá aqui me assistindo é: o que é que você acha disso? Eu confesso a você que desde criança eu vejo coisas passando, já ouvi coisas, já me deparei com situações, e até pouco tempo atrás essas coisas, quando eu via, quando eu presenciava, eu dizia: caramba, é real. Quando nós nos deparamos com essas cenas, elas existem dentro da cabeça do indivíduo e o cérebro está criando essa realidade aqui fora, ou então este mundo lá fora existe e algumas pessoas têm a capacidade de percebê-lo. O ano é 1911 e o termo esquizofrenia foi introduzido pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler. Mas antes disso, ela era chamada pelo psiquiatra alemão Kraepelin de demência precoce. A esquizofrenia é um transtorno mental severo e debilitante. Dentre os transtornos mentais, talvez o mais incapacitante para o paciente. Ele é classificado no Código Internacional de Doenças a partir do F20. No Brasil, se estima que 1,5 milhão de pessoas sofram com essa doença. Esse transtorno mental afeta a percepção da realidade do indivíduo, o pensamento e o comportamento. Apesar dos altos índices, ela ainda carrega muitos estigmas e preconceitos. O SUS oferece tratamento para a esquizofrenia em mais de 2.700 pontos de atenção no Brasil. Ela é a terceira causa da perda da qualidade de vida entre pessoas de 15 a 44 anos de idade e tem como principais sintomas os delírios e as alucinações. Na alucinação eu estou aqui e na minha frente eu vejo um dinossauro. Eu olho para esse dinossauro e penso: não é possível. Esse dinossauro não tem como estar aqui. Dinossauros não existem mais. Mas afinal, ele existe ou ele não existe? Eu estou vendo. Então, uma característica da alucinação é: eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, mas eu fico entre a dúvida e a certeza. Essa seria a alucinação. No delírio, eu vejo, eu escuto, eu sinto, mas eu tenho a mais absoluta convicção que aquilo está acontecendo. Por mais que a lógica tente me dizer que aquilo não é real, eu consigo ver. E ele tem a mais absoluta convicção de que, por exemplo, ele está sendo perseguido e que na casa dele ele está vendo câmeras instaladas e ele está vendo, por mais que não tenha lógica. Obviamente que eu acredito que nesses casos a pessoa ela está doente. As mais variadas formas de esquizofrenia dão seus primeiros sinais durante a adolescência e são mais frequentes em homens do que em mulheres. Durante boa parte dessa doença no Brasil, os pacientes eram maltratados e chegaram a apanhar ou até mesmo a passar por procedimentos desumanos. Eles levavam choques, ficavam acorrentados
e até tinham parte da cabeça aberta. Tudo isso na tentativa de supostamente corrigir esse problema. Durante a época dos manicômios, eles eram tratados como monstros. Há também aqueles que os viam como pessoas endemoniadas, justamente pela presença dos delírios e das alucinações. Mas acredite, essas pessoas não estão possuídas por espíritos. Não trate como espiritual tudo, porque existem pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de tratamento, pessoas que precisam de ajuda e de orientação profissional. Deixa eu te fazer uma provocação. E se eu te disser que talvez você não esteja me assistindo, que talvez eu nem exista, que talvez você esteja dormindo e o teu cérebro está criando tudo isso, que daqui a 2 meses, daqui a 1 semana, você vai acordar na sala da sua casa e nem lembrar disso que aconteceu, porque você estava em um surto psicótico. Eu posso ser alguém apenas que apareceu aqui, mas que não é real, porque o real também é relativo. Um grande abraço para você e até mais. Valeu!